Querido irmão, querida irmã, para esse 28º domingo do tempo comum, nesse dia 9 de outubro, dentro desse mês missionário, sétimo dia da novena de Nossa Senhora Aparecida, temos como proposta de reflexão o texto de Lucas, capítulo 17, do versículo 11 ao 19. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, a caminho de Jerusalém, 10 leprosos vão ao encontro de Jesus e gritam por piedade. O Mestre os envia aos sacerdotes para que, curados, possam retomar a vida social da qual estavam excluídos por causa de sua doença. Enquanto vão, ficam curados e um deles volta para agradecer. Jesus se admira que só o samaritano, estrangeiro e adversário dos judeus, voltou para dar glória a Deus. Os doentes cumprem as determinações da lei. Param à distância, pois não podiam se aproximar de outras pessoas por causa da doença. Obedecem à palavra de Jesus que os envia aos sacerdotes. Os 9 que não retornam para agradecer, talvez se julguem curados por ter observado a lei, consideram-se merecedores. O samaritano, porém, reconhece a ação e a bondade de Deus que se revelam em Jesus. Muitos cristãos, por serem fiéis cumpridores dos mandamentos de Deus e da Igreja, pensam ter méritos diante de Deus e da comunidade. Mais uma vez, temos a lição de um samaritano, desprezado pelos judeus, que foi capaz de reconhecer o dom e agradecer ao Pai, que é fonte de todos os dons. Como são bonitos os gestos de gratidão ao Senhor e também às pessoas que nos auxiliam em alguma necessidade. A gratidão deveria ser uma característica fundamental do cristão. Querido irmão, querida irmã, leprosos eram abandonados à própria sorte no tempo de Jesus. Tinham de deixar suas famílias e viver afastados no campo, longe de todos. Normalmente juntavam-se em grupos. Jesus encontrou quase uma comunidade de leprosos que, na entrada de um povoado, veio a seu encontro. Eram 10 pessoas. Gritaram a certa distância, como era de praxe, e não se aproximaram. Pediam compaixão. Jesus mandou que se apresentassem aos sacerdotes, isto é, que fossem buscar o atestado de que estavam recuperados. Ainda continuavam leprosos, mas mesmo assim
como Naamã, do tempo de Eliseu, obedeceram à palavra de Jesus e partiram. Foi essa obediência que os curou. No caminho, viram-se todos curados, ainda que, na verdade, um só se mostrou agradecido. Querido irmão, querida irmã, a proposta para esse dia: reconhecer e agradecer a Deus suas bênçãos e seus dons. Encerrando este momento, reze assim comigo. Ó Jesus, és generoso ao curar e reintegrar ao convívio social os 10 leprosos. Pena que só um voltou para te agradecer. Torna-nos, Senhor, sensíveis ao que Deus realiza gratuitamente em nós. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia desse 28º domingo do tempo comum, nesse dia 9 de outubro, sétimo dia da novena de Nossa Senhora Aparecida, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos, segunda de Reis, capítulo 5, do versículo 14 a 17, a segunda leitura, segundo a Timóteo 2, 8 a 13, e também Lucas 17, 11 a 19, rezar o Salmo 97. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você agora poderá acompanhar a leitura do segundo livro dos Reis e depois a continuidade dessa reflexão aplicada à vida. Embora sendo longa, mas ela é abrangente, reserva um tempo para este momento com o Senhor no seu dia. Naqueles dias, leitura do segundo livro dos Reis. Naqueles dias, Naamã, o sírio, desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme o homem de Deus tinha mandado, e sua carne tornou-se semelhante à de uma criancinha, e ele ficou purificado. Em seguida, voltou com toda a sua comitiva para junto do homem de Deus. Ao chegar, apresentou-se diante dele e disse: Agora estou convencido de que não há outro Deus em toda a terra senão o que há em Israel. Por favor, aceita um presente de mim, teu servo. Eliseu respondeu: Pela vida do Senhor a quem sirvo, nada aceitarei. E por mais que Naamã insistisse, ficou firme na recusa. Naamã disse então: Seja como queres, mas permite que teu servo leve daqui a terra que 2 jumentos podem carregar. Pois teu servo já não oferecerá holocausto ou sacrifício a outros deuses, mas somente ao Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, a liturgia deste domingo nos conduz à reflexão de 3 temas correlatos e fundamentais para a nossa vida cristã: a fé, o encontro com Deus e o agradecimento. Temas que nos levam a perguntar: como anda a nossa fé? De que maneira fazemos nosso encontro com Deus? E como agradecemos? Durante essa semana, as leituras, de certa forma, já nos prepararam para essas reflexões, trazendo temas que relacionavam a ação e a oração, de modo que fomos avaliando nossa vida de fé e o nosso compromisso cristão. Porém, neste domingo, os temas são questionadores, colocam-nos diante do desafio do seguimento e testam a nossa fé.
As leituras têm um fio condutor que interliga uma à outra, que é a graça da cura e a reação dos agraciados, como teste ou prova para a nossa fé e o nosso compromisso de discípulos missionários. A primeira leitura traz o personagem Naamã, o sírio, isto é, um estrangeiro que procura o profeta Eliseu, porque tinha ouvido falar que ele era um homem de Deus. Naamã estava acometido por uma doença de pele e buscava a cura, pois tal enfermidade o marginalizava. Embora Naamã tivesse resistido a mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, como lhe foi pedido, depois da insistência dos que o acompanhavam, ele o fez. A leitura de hoje omite essa parte da resistência e mostra apenas o sírio obediente ao pedido de Eliseu. Essa obediência foi fundamental para que ele fosse curado. Temos aqui algumas informações importantes para a compreensão dessa leitura e de seu contexto na liturgia desse domingo. Primeiro, o número de mergulhos que lhe foi pedido: 7. 7 é o número da perfeição. Vemos assim que esse dado tem uma importância fundamental. A água é símbolo da purificação. Mergulhar 7 vezes na água significa que a cura desse homem não será parcial, mas total. É uma cura perfeita ou o que o torna perfeito. Com esse gesto, ele estaria totalmente curado e integrado no plano de Deus, pois após a cura, ele reconhece que o Deus de Eliseu é o Deus verdadeiro e que Eliseu é de fato um homem de Deus. Naamã renasce para uma vida nova com esse gesto, uma vida plena, o que significa mais que uma simples cura, significa a salvação. Ele tem sua vida totalmente transformada. Tal é a transformação que, segundo o texto, a pele de Naamã ficou semelhante à de uma criancinha. Temos aqui outro dado importante que confirma a salvação. Para entrar no reino de Deus é preciso que nos tornemos como as crianças, diz outro texto do Evangelho. Esta similaridade da pele de Naamã com a pele de uma criança traz uma informação teológica muito importante. Naamã não foi apenas curado, ele foi salvo. Com a obediência ao homem de Deus, ele obteve não apenas a cura do corpo, mas da alma. Seus gestos, depois da cura do corpo, revelam a cura da alma. Nossos gestos revelam nossa salvação. Ele, ele volta com a comitiva para agradecer ao homem de Deus. Ele professa a sua fé, reconhecendo que não há outro Deus, senão o que há em Israel. Ele agradece a Eliseu, oferecendo presentes, embora Eliseu não aceite. Ele leva um sinal, um pouco de terra, como símbolo do compromisso assumido com o Deus de Israel que ele acabara de conhecer. Enfim, temos aqui o resultado de alguém que fez um verdadeiro encontro com Deus, que descobriu a fé verdadeira e que por isso voltou para agradecer. Temos, assim, um ciclo completo de conversão, resultado do encontro com Deus depois da cura. O Evangelho tem estreita similaridade com a primeira leitura. Situações semelhantes ocorrem para mostrar os 3 elementos citados no início desta reflexão: a experiência de Deus, a fé e a gratidão. Jesus está a caminho de Jerusalém. Lembramos mais uma vez que caminho para Jerusalém significa sua missão e seus desdobramentos. Nesse caminhar é que as situações vão se desencadeando e se revelando dentro do projeto de Deus.
Jesus está, nesse momento, atravessando uma zona de turbulência, isto é, entre a Samaria e a Galiléia, território de povos excluídos, marginalizados, marcados pela dor e, sobretudo, povos que se rivalizam apesar de tantos outros sofrimentos. É importante destacar esse contexto porque ele é revelador da conjuntura teológica da temática central da liturgia de hoje. É nesse contexto que 10 leprosos se dirigem ao encontro de Jesus, gritando por compaixão. Já sabemos o que significavam os leprosos. Eles eram pessoas extremamente marginalizadas. A lepra era o símbolo máximo da exclusão. Quem era acometido dessa doença tinha que ficar distante dos outros, fora da cidade e dos povoados, isto é, era literalmente marginalizado, excluído. O fato de eles irem ao encontro de Jesus mostra que a missão de Jesus é de encontrar com aqueles que estavam em extremo estado de marginalização. E esse encontro era para incluí-los, não para legitimar a sua marginalidade. Assim sendo, a palavra compaixão tem aqui um significado fundamental. Ela é medular nesse processo. Eles pedem compaixão e Jesus tem compaixão. Compaixão significa sentir a dor do outro, ou seja, sofrer com aqueles que sofrem. Os leprosos pedem que Jesus experimente um pouco da sua dor. O texto não diz que Jesus sentiu compaixão, mas seu gesto revela esse sentimento. Ele não faz ali nenhum ato mágico, como era de se esperar. Ele pede para os leprosos irem se apresentar ao sacerdote. O sacerdote é o representante da religião, e a religião é que determinava quem era puro e quem era impuro. Jesus não rompe com as normas da lei, ele age dentro da lei. Se é a religião que exclui, é a religião que tem de incluir. Assim, Jesus age corretamente, mostrando que basta acreditar, seguir as orientações religiosas, que as marcas da exclusão desaparecem. Como Naamã, na primeira leitura, eles obedecem, confiam e, antes de encontrar o sacerdote, ficaram curados. A cura se deu pela obediência a Jesus e pela fé, como na primeira leitura. Na primeira leitura, o estrangeiro voltou para agradecer. Aqui também apenas o estrangeiro volta para agradecer. Os demais se satisfizeram com a cura do corpo e não voltaram. Temos aqui outro dado importante, já revelado na primeira leitura. Para os demais, bastou-lhes a cura do corpo, mas para o estrangeiro, não. Ele, além de ser curado do corpo, foi curado da alma, foi salvo, como ocorreu com Naamã, o sírio. A cura do corpo é importante, mas a cura da alma é fundamental. Não basta ter o corpo curado, é preciso ser salvo. O que isso tem a nos dizer? Isso revela muito de nosso comportamento em relação a Deus e à religião. Muitos não buscam Deus, mas buscam milagres. Quando recebem o que pedem, não voltam mais à igreja. Há os que só buscam a igreja ou a Deus quando estão em dificuldade, quando estão passando por momentos difíceis ou quando foram acometidos por algum tipo de doença. Dentre esses, poucos perseveram na comunidade depois de terem seus problemas solucionados. Esse procedimento mostra uma relação mercantilista com Deus e com a religião. É uma relação de troca, de barganha, de compra da cura, como se milagres ou graças fossem produtos. Esse tipo de relação com Deus é superficial e profundamente desagradável.
Deus quer pessoas que, independentemente da graça recebida, permaneçam fiéis a Ele e ao seu projeto de construção do reino. Pessoas que sofram com Ele até as algemas, como diz a segunda leitura da segunda carta a Timóteo. Nesta segunda leitura, Paulo se revela um fiel seguidor de Cristo até as últimas consequências. Ele assume na carne as dores de Cristo, resistindo às perseguições e prisões. Tudo isso porque ele havia sido curado de uma terrível lepra, a perseguição feita a Cristo e a seus discípulos. Agora, curado dessa mácula, ele permanece fiel e perseverante, dando um exemplo que sintetiza o caso de Naamã e o estrangeiro do Evangelho, que voltam para agradecer. Voltar para agradecer significa perseverar na fé, resistir aos desafios da missão, seguir com Cristo até Jerusalém, isto é, até o Calvário, morrendo e ressuscitando com Ele. Querido irmão, querida irmã, assim a liturgia deste domingo nos pede firmeza na fé, perseverança nas aflições e testemunho fiel do Deus que encontramos e que nos salvou. Quem nele crê, nele persevera, pois, como diz o salmo de hoje, ele nos fez conhecer a salvação. E quem de fato conheceu a salvação tem sua vida transformada, como vimos em Naamã, em São Paulo e no estrangeiro do Evangelho. Por isso, damos graças a Deus. Toda a nossa vida deve ser uma vida de agradecimento, pois Ele nos concedeu o bem maior, que é a salvação. E encerrando este momento, reza assim comigo: Divino Espírito, põe no meu íntimo o senso de gratidão, que me leva a reconhecer a ação amorosa de Deus para comigo, na bondade de meus irmãos e irmãs. Amém.